Olá, alunos do sétimo ano, Centro Educacional Jorge Alberto, professor Gabriel de Física aqui. Só vamos dar continuidade para a nossa matéria da prova, tá? Hoje a gente vai encerrar a matéria da prova 6. Hoje eu não vou abrir lá o digital, não, então já acompanha comigo no módulo de vocês, tá? Então, peguem aí módulo 4, página 249. Hoje a gente vai ver propagação térmica por convecção e por irradiação térmica, tá? Vamos lá. Na situação da página 247, também ocorre outro processo de transferência de energia térmica, a convecção térmica. Tá? Lá na página 247 era aquele exemplo de uma panela no fogo, né, cheia d'água, e tinha uma colher dentro da panela. Tá? Agora, aqui no processo de convecção, a gente pode tirar a colher. Tá? Só vamos deixar a panela com água lá fervendo. Então, vamos lá. Esse processo de transferência de calor ocorre em líquidos e gases, envolve a formação de correntes cíclicas por causa da diferença de temperatura entre as camadas superiores e inferiores. Então, se vocês quiserem marcar aí, ó, marca aí essa primeira linha aqui desse parágrafo. Esse processo de transferência de calor ocorre em líquidos e gases. Né? Veja a seguir como ocorre a propagação de calor por convecção na situação da página 247. Aí está a imagem aqui, né, da panela, fogo com água. Aí dentro aqui tem duas setinhas. Uma vermelha apontada para cima, o número 1 do lado, e outra azul apontada para baixo, o número 2 do lado. É o número 1. A água que se encontra no fundo da panela recebe calor e sua temperatura aumenta. Né? O chão está embaixo, então a água que está embaixo ela se esquenta primeiro. A maior agitação das moléculas faz com que essa camada de água se torne menos densa que as camadas superiores e se desloque para cima. Tá? Então, as moléculas se agitam, né? Quanto maior a temperatura, maior é a agitação das moléculas. Elas se agitam, elas ficam menos densas, tá? Elas ficam mais espaçadas, então fica com a densidade menor. Quando a densidade é menor do que um outro, né? Quem tem densidade menor vai para cima, quem tem a densidade maior vai para baixo. Então, essa água quente, que for com uma densidade menor do que a água que está em cima, né? Mais fria, ela sobe e quem está em cima vai descendo. É isso que acontece aqui na 2. Né? A diferença de densidade entre as camadas, em razão da diferença de temperatura, faz com que a camada superior, mais fria, logo com a densidade maior, desça, e esses movimentos que ocorrem repetidas vezes geram uma corrente cíclica, conhecida como corrente de convecção. Então, esse é esse processo. Quem está quente, sobe, aí desce uma parte que está mais fria, aí esquenta, aí sobe, aí desce outra parte que está mais fria. E assim vai esse processo, até todo mundo chegar na mesma temperatura. Tá? Outra situação em que ocorre a propagação de calor por meio de convecção térmica é na formação de vento. Aqui é um exemplo, tá? Elabora em seu caderno um esquema com imagem e textos que expliquem como ocorre a formação do vento e destaque a corrente cíclica que se forma. Aí é para vocês representarem como é que forma o vento. Vocês podem pesquisar para ver imagens, mas é mais ou menos o vento é também essa questão de diferença de temperatura. Tá? Esquenta lá numa parte lá longe, aí o vento vai se deslocando nessa diferença de temperatura de ar de uma parte para o outro, faz o vento se deslocar, tá? O ar se deslocar, né? Lembram lá? Acho que isso aí foi até o primário. O que é vento? O ar em movimento. Então, o ar esquenta lá em uma parte, e numa outra parte está fria, né? Outra região. Essa diferença de temperatura, né, faz o vento se deslocar. Aí. E agora a propagação por irradiação térmica.
Aí começa aqui com um textinho, né? Cidade de Urubici, localizada em Santa Catarina, é um destino turístico no inverno, para quem gosta de baixas temperaturas. Lá o turista encontrará várias atrações para curtir as baixas temperaturas e, em alguns casos, poderá ver a neve. Aqui, mostrando a imagem, né? Tá até com neve, ó, em Santa Catarina. Vamos lá, página 250. Marcela vive em Urubici. No inverno, para se aquecer, ela e sua família utilizam um aquecedor elétrico, como apresentado ao lado. Aí está aqui, ó, a imagem, né, do aquecedor e as mãozinhas de Marcela perto do aquecedor. Ela está esquentando a mão. Quando estamos próximos de alguma fonte de calor, como o aquecedor elétrico ligado, sentimos o calor proveniente dela, mesmo sem tocá-la. Vamos estudar como isso ocorre, né? Marcela está esquentando a mão, mas não está colocando a mão lá no aquecedor. Está chegando pertinho, né? E já está sentindo quente. Igual, por exemplo, tá lá o forno lá aceso, né? Tem alguma coisa assando lá no forno. Você chega perto e já sente o calor, né? Sem encostar lá no forno. Ou numa fogueira, né? Passou agora há pouco aí o período de festa junina, é fogueira, né? Não precisa colocar a mão lá no fogo para sentir o calor. Você chega perto, né? Vai chegando perto da fogueira, você já vai sentindo o calor. Quando estamos próximos de alguma fonte de calor, como aquecedor elétrico ligado, sentimos o calor proveniente dela mesmo sem tocá-la. Vamos estudar como isso ocorre. Todos os corpos emitem e absorvem calor por meio de um tipo de onda, conhecida como onda eletromagnética. Quanto maior a temperatura do corpo, mais intensa é a emissão desses tipos de onda. Esse tipo de propagação de calor é chamada de irradiação térmica. Então, irradiação térmica é quando o calor é transmitido por ondas eletromagnéticas, tá? A questão de ondas, tá? Ver com mais detalhes lá no nono ano. No processo de radiação, as ondas eletromagnéticas são emitidas na faixa do infravermelho. Essas ondas não são visíveis aos nossos olhos, mas causam uma sensação térmica que nos permite identificar corpos com temperaturas maiores ou menores do que a do ambiente. De novo, está falando da faixa visível das ondas, tá? Também a gente vê isso lá no nono ano. Existem ondas que são da faixa visível, que são as cores, tá? Azul, vermelho, laranja, tá? As cores do arco-íris, para ficar de uma maneira resumida. E existem outros tipos de ondas, tá? Que a gente sabe que existe, mas não são visíveis, que é o caso como das ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, ondas de micro-ondas, tá? São tipos, todas ondas que existem aí, né? O infravermelho, ultravioleta, mas que não é visível ao olho humano, né? Aí, no caso da radiação térmica, usa, né, com as ondas infravermelho. Com a radiação se dá por meio de ondas eletromagnéticas, ela não necessita de um meio material para se propagar, ocorrendo inclusive no vácuo, tá? Isso também a gente vê com mais detalhes no nono ano, né? Que tem ondas, tipos de ondas que precisam de um meio para se propagar. Por exemplo, onda sonora, que é a voz, precisa ter o ar para se propagar. Já ondas eletromagnéticas, que é o caso aqui do infravermelho, não precisa do ar para se propagar, tá? Ela se propaga no vácuo. Vácuo é um local com ausência de ar, não tem ar no vácuo. Por exemplo, no espaço. Essa onda se propaga, né? Um exemplo de onda eletromagnética é a luz solar, tá? Vou pular uma onda eletromagnética, tá? Por isso que ela consegue chegar lá do Sol, né? Até aqui na Terra. Ela consegue se propagar lá pelo espaço. Atualmente, existem termômetros que indicam a temperatura de um corpo sem ter contato com ele, né? São esses termômetros agora que usa, né? O pessoal lá bota aí no braço, na mão, né? No pulso, para verificar a temperatura.
Esses instrumentos captam, interpretam e convertem a radiação infravermelha do corpo em uma informação de temperatura, né? Então, a matéria da prova vai ser até aqui, tá? Ser propagação de calor. Aí depois, na próxima aula, a gente vê uns exercícios, né? Se já quiserem fazendo, podem fazer uns exercícios da página 255, o número 1, que fala sobre propagação de calor. O 3 também fala, né? Sobre o 3 e o 4. Só o 2, que é sobre calor latente, calor específico, aí a gente já viu isso aí. Mas o 3 e o 4 é sobre propagação de calor, tá? E se quiserem ler, né, o livro sempre fala sobre dá algumas dicas e tal, aqui fogão solar, tá? Tem aqui também como fazer algo semelhante a um termômetro, tá? Na página 252, 253, devem tentar fazer em casa, tá? Aqui você pode ver, aqui ver uma noção sobre dilatação térmica também, né? Do modelo que ele está fazendo, você bota aqui um líquido, né? Que ele usou água. Aí, se você esquentar essa água, né? Botar esse termômetro num local quente, essa coluna de água que está aí no canudinho vai subir. E se botar para resfriar, né? No local gelado, essa coluna de água tende a diminuir. Bom, então é isso. A aula de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima aula.